O deserto é uma das provas mais duras da vida. Um lugar onde não há máscaras, nem segredos, nem distrações. Um lugar onde sobra a verdade. E é justamente por isso que ele não perdoa ninguém. Imagina você, um camaleão que viveu toda a sua vida dentro de um aquário. Um mundo pequeno, protegido, previsível. Tudo estava sob controle, ou pelo menos ele achava que estava. Dentro do aquário, o camaleão podia ser quem quisesse. Ele falava, interpretava, brincava com sua identidade, criando personagens, encenando histórias como se fosse um ator numa peça sem fim. Mas no fundo, ele estava sozinho. Essa é a realidade de muitos de nós. Vivemos em nossos aquários mentais, construindo versões de nós mesmos para sobreviver no dia a dia. Mas, no silêncio, sem ninguém vendo, sentimos um vazio, um desejo profundo de ser verdadeiros, de ser livres. E então, de repente, o aquário quebra, o mundo seguro se despedaça, você é jogado num lugar estranho, assustador, implacável, o deserto. O sol castiga, o vento seca a pele e o coração. E você percebe que não está no controle, está perdido. Quem sou eu? O que sou? Para onde vou? Essa pergunta ressoa no peito de Rango, o camaleão, e ressoa no peito de qualquer um que já se sentiu perdido. Ele caminha no deserto, sem rumo, até chegar numa cidade chamada Poeira. Não é um lugar qualquer. Poeira é o retrato do esquecimento, do abandono, do sofrimento. Uma cidade marcada pela sede, pela escassez, pela solidão. Mas apesar disso, a vida. Há pessoas que ainda sonham, que ainda lutam, mesmo quando tudo parece perdido. E é nesse cenário que Rango chega com suas mentiras. Ele não é um herói, não é um salvador, é um camaleão que busca ser alguém. Ele inventa uma história, uma identidade falsa para ser aceito. E para surpresa dele, o povo acredita, porque todos nós queremos acreditar que alguém virá nos salvar, que há esperança, mesmo quando tudo parece cinza. Mas essa mentira tem um preço. Ela cria expectativas, obrigações, e quanto mais Rango finge, mais ele se afasta da sua verdade. E se eu não for esse herói? E se eu for só um camaleão perdido, como sempre fui? Essa dúvida corrói por dentro. Na cidade de Poeira, o que poucos sabem é que a água não é apenas um recurso, é a essência da vida, e por isso é também a moeda do poder. A chegada de Rango não passou despercebida. Ele, com seu jeito atrapalhado, cheio de falhas, tornou-se um símbolo de esperança para um povo sedento. Sedento de água, sim, mas também de algo maior, de justiça, de coragem, de um futuro diferente. Porém, no coração de Poeira há um segredo sombrio. A água, que deveria ser para todos, está desaparecendo, e junto com ela, a esperança do povo. Como pode acabar a água no deserto? Você pode estar se perguntando. Essa é a beleza amarga da história, porque no deserto, nada é simples. O controle da água significa controle da vida, e quem controla a água, controla o povo. Rango, que antes vivia fugindo da verdade, agora sente o peso dela. Ele começa a investigar, a fazer perguntas que assustam. Descobre que o prefeito, aquele velho e aparentemente bondoso senhor, na verdade é um tirano disfarçado. Ele manipula a cidade, ele decide quem bebe, quem vive, quem morre. O poder verdadeiro não é sobre força, é sobre fazer os outros acreditarem que precisam de você. Essa frase ecoa na mente de Rango como um grito silencioso, e é aí que a farsa começa a rachar. Rango percebe que ser herói não é apenas se apresentar como tal, mas ter a coragem de enfrentar o sistema que oprime, que sufoca, que mata, mas o sistema não aceita ser desafiado. Ele resiste com violência, com medo, com mentiras, e Rango sente o peso de sua mentira inicial se transformar numa responsabilidade real. Ele é um impostor, sim, mas agora ele deve ser a mudança que inventou. Essa parte da jornada de Rango é uma metáfora para Mibur, a vida real. Para todos nós que em algum momento nos deparamos com injustiças, corrupções, dores que parecem maiores que a nossa força, perguntamos a nós mesmos, será que eu tenho coragem? Será que eu sou capaz? E a resposta vem nem sempre clara, mas sempre firme. A coragem não é a ausência de medo, é continuar apesar dele. Rango se levanta, enfrenta o prefeito, denuncia as falhas do sistema, mas o preço é alto. Ele é rejeitado, humilhado, expulso, chamado de mentiroso, de falso herói. E ali, na solidão, longe do povo, Rango sente o maior medo.
que tudo tenha sido em vão, mas é justamente no momento mais escuro que a luz começa a nascer, porque a verdade, mesmo que dolorosa, liberta, e a autenticidade, mesmo que custe caro, é o único caminho para a liberdade. A maior prisão não são as correntes que os outros colocam em você, mas as mentiras que você conta a si mesmo para se esconder da verdade. Rango está no fundo do poço, sem título, sem povo, sem máscara, exilado pela verdade que ousou falar, humilhado pelas falhas que tentou esconder. Mas é aí, nesse momento de silêncio, que a verdadeira transformação começa. Porque o deserto não é só um lugar de morte, ele também é um lugar de renascimento. Rango sente pela primeira vez que não precisa mais se esconder, não precisa mais fingir ser alguém que não é. Ele aceita o camaleão que sempre esteve ali, com todas as suas falhas, medos e incertezas. Aceitar a verdade é o primeiro passo para ser livre. E ser livre não é estar sem medo, é escolher enfrentar o medo. É levantar, mesmo quando o chão parece desabar. Rango volta para a poeira, mas não como o herói de mentira que foi antes. Agora, ele é alguém que conhece suas limitações, mas que escolhe lutar por um bem maior. Ele enfrenta o prefeito de novo, não com armas, mas com coragem e verdade. Mostra ao povo que a força está na união, que o poder verdadeiro não está na manipulação, mas na solidariedade. A cidade começa a mudar, a água retorna, mas mais importante que isso, a esperança renasce no coração de cada um. Rango aprende que ser herói não é sobre títulos ou aparências, é sobre honestidade, coragem e servir aos outros. E essa lição vai muito além da cidade de Poeira. Ela é para cada um de nós, que luta contra seus próprios desertos internos, porque o que define a gente não é o que o mundo pensa, mas a verdade que carregamos no peito. No fim, a história de Rango é a nossa história, de um ser que, mesmo perdido, escolhe se encontrar, que mesmo com medo, escolhe avançar, que mesmo em meio ao deserto, escolhe florescer. A vida não é uma linha reta, não é feita só de vitórias ou derrotas. Ela é feita de escolhas, de quedas e levantadas, de verdades que às vezes doem, mas que nos libertam. Rango nos ensina algo que poucos ousam dizer em voz alta. O verdadeiro herói não é aquele que vence tudo, mas aquele que enfrenta a si mesmo. Quando o camaleão chegou à poeira, ele era apenas uma sombra, um ser perdido, tentando se esconder atrás de um personagem. Mas a jornada do deserto não é sobre fantasias, é sobre a essência de quem somos quando as luzes se apagam, quando não há plateia para aplaudir, quando só sobra você e sua verdade nua e crua. No caminho de Rango, encontramos nossas próprias dúvidas, nossos medos que querem nos aprisionar, nossas máscaras que tentamos manter para parecer fortes. Mas é justamente na vulnerabilidade, na coragem de ser imperfeito, que nasce a força mais verdadeira. O deserto, com sua aridez, não é um inimigo, mas um mestre severo. Ele nos seca o falso para regar o verdadeiro. Ele derruba o que é frágil para fortalecer as raízes. E quando Rango aceita isso, ele deixa de ser apenas um personagem. Ele se torna um símbolo da luta que todos nós temos dentro. Porque, no fundo, todos somos camaleões, buscando nossa identidade, nosso lugar no mundo, nosso significado. E a maior coragem que podemos ter é essa: abraçar quem somos, com todas as nossas falhas, medos e esperanças. Ser verdadeiros, mesmo quando isso nos deixa vulneráveis. Esse é o legado que Rango nos deixa. Não de um herói perfeito, mas de um ser humano real, que falha, que cai, que levanta, que luta. A verdadeira grandeza não está em ser perfeito, mas em ser autêntico. E que essa história sirva para você hoje. Que seja qual for o seu deserto, você tenha a coragem de caminhar nele, de se encontrar, de florescer, porque no fim, o verdadeiro herói é aquele que não desiste de si mesmo,